A paz do Senhor, igreja. Amém? Não, esse amém está fraco, ele foi para mim. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, esse foi para Jesus. Irmãos, é sempre uma honra podermos estar aqui nesse altar pregando a palavra do Senhor. Não só uma honra, como uma grande responsabilidade. E sempre sempre o Senhor, nos coloca à prova, pois eu aprendi, conforme a palavra de Deus nos ensina, a estar preparado a tempo e fora do tempo. E o pastor Eldo me põe à prova de vez em quando. Mas eu não fujo à responsabilidade. Até porque nós somos chamados, e a nossa dependência está no Senhor. E é Ele que nos auxilia. Eu sempre peço a Deus, independente da circunstância, para que quando Ele nos chama a essa responsabilidade, Ele sempre esteja conosco. Porque sozinhos nós não podemos fazer nada. Amém? Então, eu queria convidar a igreja, nesse momento, quero compartilhar uma palavra que Deus me falou nessa tarde, que está no livro de João, no capítulo 20, e vamos ler do verso 19 ao verso 29. Amém? Me acompanhe nessa leitura, você que está com a sua Bíblia aí, ou quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade. O texto diz assim: chegada, pois, a tarde, naquele dia, primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Dito e passado 8 dias, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui do meu lado. E não sejais incrédulo, mas crente. E Tomé então respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe, porém, Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos repetir só a última parte, todos juntos? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nessa hora, vamos orar. Senhor nosso Deus, debaixo da sua dependência, aqui sempre nos colocamos, Pai. E aqui nos apresentamos para que o Senhor seja, ó Deus, o condutor. Esteja com a tua mão forte, o teu braço forte estendido a nos guiar, ó Deus, em meio à tua palavra agora revelada à tua igreja. Para que aqui, ó Deus, sejamos apenas os seus instrumentos, a fim de que o Senhor, o teu nome, ó Deus, seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. Senhor, a tua palavra não volta vazia, porque uma vez lançada, ela cumpre exatamente o que lhe apraz. Por isso, Pai, fique à vontade em nosso meio, falando ao nosso coração, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir nessa noite, para que mais uma vez, ó Deus, o Senhor seja exaltado neste lugar. Assim te agradecemos por tudo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Bom, essa palavra, talvez um questionamento. Não sei se você já fez esse questionamento. Uma vez eu li esse texto, eu faço leitura bíblica todo ano, de Gênesis a Apocalipse, para que a palavra continue sempre sendo ministrada, e o Senhor vai fazendo aí as suas intercalações, vai revelando, vai mostrando aquilo que, humanamente falando, a gente não consegue. Nosso dever é ler a palavra de Deus.
E aí, quando eu li esse texto, me perguntei, por que Jesus, ao ressuscitar, ele manteve as suas cicatrizes da crucificação? Você já parou para pensar nisso? Por que o Senhor, depois do seu corpo perfeito ali, já ressurreto, ainda não glorificado, mas já o corpo preparado para ir para a glória novamente, por que ele manteve as suas cicatrizes? Querido, se é verdade que Cristo ressuscitou num corpo palpável, isso fica claro no texto, capaz de tomar alimento junto aos seus discípulos, como estavam ali, um corpo real, que podia falar, que podia beber, que podia se comunicar, aparecia, sumia, tudo isso dentro daquele lugar, nos momentos em que ele aparecia, diante dos olhos de suas testemunhas. Por que Jesus quis ressuscitar então com as suas cicatrizes? Seria um atestado de imperfeição? Você poderia pensar assim. Uma incompletude no processo ali da sua ressurreição? Ou será que teria um propósito maior? Como, por exemplo, demonstrar e confirmar a autenticidade de sua identidade. Temos falado muito nesses dias, e aqui na nossa igreja, sobre essa identidade tão importante, que nós precisamos ter certeza dela, como filhos de Deus. E Jesus, em toda a sua história como homem, ele veio exatamente fazer isso, reafirmar quem nós somos diante do Pai. Porque ele veio resgatar justamente o que havia se perdido. O segundo Adão veio cumprir o que o primeiro falhou. A nossa identidade adâmica, ela morre, ela deixa de existir justamente no momento em que Cristo passa a ser a nossa identidade. E isso hoje pela manhã, o pastor Diego, quem veio de manhã, falou a respeito do novo nascimento, quando pregava a respeito de Tomé. O que significa nascer de novo. Queridos, há situações em nossas vidas que vão gerar marcas permanentes. E o foco na minha mensagem hoje está justamente nas marcas. Quantos de nós aqui não possuem tais marcas em nossas vidas? Muitas dessas marcas ou cicatrizes estarão dentro de nós e não serão vistas pela maioria das pessoas. Mas elas podem ser externadas de forma positiva ou de forma negativa por meio de nossos atos e palavras. As marcas vão dizer muito a nosso respeito. E eu creio que foi por isso que Jesus deixou suas marcas visíveis em seu corpo já transformado. Por isso convido você nessa noite a fazer uma autoanálise crítica sobre as marcas que a vida tem deixado em você e o que elas têm gerado externamente. Se é certo que no mundo nós teremos aflições, e Jesus fala, tem de bom ânimo, a verdade é como nós vamos expor o que nós temos vivido, como a nossa história vai fazer diferença na vida do nosso próximo. E sabemos que há muitas histórias que são extremamente difíceis. Se olharmos para a Bíblia, talvez a história de Jó seja uma das mais complexas e difíceis de aceitar. Mas ela é real, está escrito e eu creio. Mas você também tem uma história. Há marcas que essa história está deixando na sua vida, mas implica saber como você tem revelado Cristo através dessas cicatrizes, dessas marcas que a vida tem deixado. Porque nada é por acaso. O nosso Deus não age aleatoriamente. Ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus que tem propósitos. Por isso, nada do que acontece com você é por acaso ou deixa de acontecer. Por isso todas as coisas cooperam, como diz o apóstolo Paulo, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, sua vontade. Ele sabe quem é você, ele te conhece pelo nome, porque você tem uma identidade diante do Pai. Quem é filho aqui, levanta a mão. Você tem certeza que é? Então amém, é esse o ponto. As marcas estão sobre a sua vida por um
propósito. Às vezes não entendemos por que sofremos, mas tudo isso no tempo certo vai ser revelado da parte do nosso Deus. Vamos tomar como exemplo aqui a atitude de Tomé. Quando o Senhor Jesus aparece ali no meio dos discípulos, na noite do domingo da ressurreição, um dos apóstolos estava ausente. Esse apóstolo era Tomé. Não é por acaso, com certeza. Informado que os demais haviam testemunhado, permanecia ainda em dúvida. Até mesmo o solene testemunho dos seus irmãos, vimos o Senhor, não conseguiu despertar um eco de fé no coração desse homem. E seu estado de ceticismo mental era tanto que ele exclama: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Parece que ele está atraindo sobre si mesmo uma palavra de maldição. Se eu não ver, eu não creio. Queridos, talvez nós tenhamos mais de Tomé do que imaginamos. Porque muitas vezes a nossa fé é provada e queremos também agir como Tomé. Queremos não, às vezes agimos, sem perceber. E somos como ele. Mediante as palavras de Tomé, precisamos então definir a tênue diferença entre incredulidade e ceticismo. Talvez possamos dizer aqui que, em termos bem simples, incredulidade é uma ação de não acreditar, por qualquer motivo. Eu não creio, não quero crer. Você vive num eterno estado de negação. As pessoas falam, pregam Jesus, a Bíblia está aí, sinais acontecem, mas você continua dizendo, não creio. Já o ceticismo vai um pouco mais além, porque é uma postura filosófica muitas vezes, que questiona a possibilidade de conhecimento absoluto ou a validade de certas crenças. Então o ceticismo vai um pouco mais além do que a incredulidade. Você tem uma base para ser cético. Isso significa que, enquanto a incredulidade é uma resposta a uma situação específica, o ceticismo é uma postura mais ampla e sistemática. Mas, queridos, Igreja do Senhor, enquanto a incredulidade pode ser uma reação de algo que parece falso ou implausível, o ceticismo é uma abordagem filosófica que questiona a natureza desse conhecimento. Enquanto a incredulidade pode ser uma reação temporária, o ceticismo pode ser uma visão de mundo duradoura. Mesmo assim, independente se a pessoa é cética ou incrédula, a Bíblia nos exorta em Hebreus 11:1, primeiro, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então Tomé estava primeiramente indo de encontro ao que a Bíblia diz. Em Hebreus 11:6 e Hebreus 11:1. No verso 6, o escritor da carta aos Hebreus ainda declara de forma mais contundente: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. E aí, muitas vezes questionamos. Nós ainda temos muito de Tomé, mas não admitimos. Mas precisamos ser confrontados com essa verdade. Porque independente de qualquer coisa, nós precisamos ter a certeza, a convicção. Podemos falhar, Tomé falhou. Jesus não o expulsou dali, não exortou de forma que ele não tinha jeito mais, nada disso. Devemos ter cautela ao analisarmos e muito cuidado. Um julgamento precoce sobre a incredulidade de Judas, porque, como eu disse, podemos ter mais de Tomé do que imaginamos. Nós somos muito rápidos em julgar, não é isso? Então vamos olhar um pouco mais de cuidado e zelo, porque dificilmente esse homem poderia ter duvidado das circunstâncias que, por exemplo, foram tão bem confirmadas sobre o sepulcro vazio, e não falou nada disso, sobre a veracidade, o testemunho de Maria Madalena e das outras mulheres, quanto à presença dos anjos e do aparecimento do Senhor, ou do testemunho de Pedro e do grupo reunido. Mas quem sabe ele também não possa ter considerado as manifestações relatadas
como uma série de visões subjetivas. Na cabeça dele poderia ser, será que eles viram realmente? Eu não estava lá, eu também era um dos 12. A ausência do corpo do Senhor pode ter sido considerada vagamente como uma ressurreição sobrenatural da restauração de Cristo à vida, seguido de uma partida corpórea e final da terra. As manifestações corporais do Senhor Jesus, ressurreto, a exibição dos seus ferimentos provocados pela crucificação, o convite para que eles tocassem e sentissem o corpo de Jesus ressuscitado, de carne e osso, é que talvez fizeram Tomé hesitar. Por que eu também não estava lá? Quantas vezes ouvimos certas coisas e nos questionamos, por que eu também não participei disso? Será que eu não sou digno? Muitas coisas podemos talvez imaginar, porque o texto não relata isso. Ele não tinha talvez uma concepção tão definida da ressurreição. Muitos não tinham. Os discípulos questionavam muitas coisas. Filipe uma vez perguntou para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, você tem andado comigo o tempo todo e não tem visto o Pai? Pelo menos creia pelas mesmas obras que eu tenho feito. Libertação, cura, milagres, maravilhas. Às vezes nós andamos com Deus, mas ainda não cremos como devemos crer no Senhor. E o Senhor nos exorta, através da sua palavra, a um despertar. Como eu disse, talvez eu e você temos mais de Tomé do que nós imaginamos. Por isso, igreja do Senhor, nós que estamos aqui nessa noite, ao ouvir o testemunho dos irmãos e irmãs que tinham ouvido, visto e sentido o Senhor naquele momento, não podemos desacreditar, porque a palavra diz justamente o contrário. Felizes, como diz Jesus, os que não viram e creram. Então vem sobre nós uma solene exortação. Uma semana mais tarde, assim como a Bíblia nos ensina, como eu declarei aqui, deve ser entendida aqui, uma semana aqui de 8 dias depois, a Bíblia diz, por conseguinte, no domingo, dia que veio a ser mais tarde, ser conhecido como o dia do Senhor, os discípulos estavam novamente reunidos. Tomé estava lá agora. A reunião realizava-se de novo a portas fechadas, porque eles tinham medo, do que poderia acontecer, a perseguição estava presente e provavelmente estavam sendo vigiados. Havia perigo de interferências oficiais. Então chegou Jesus novamente, como diz o texto, e apresentou-se no meio deles. Apareceu, do nada, e disse, paz seja convosco. Porque até aquele momento, igreja, percebam, o coração daqueles homens os corações estavam temerosos. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam fazendo exatamente o contrário do que deveria ser feito, eles estavam indo por um caminho contrário. Eles deviam estar indo para Jerusalém, não para Emaús. E Jesus os encontra. E ali há um diálogo entre eles. E em dado momento, eles param em algum lugar para comer. Não, fica conosco, não vai embora não. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que quem estava ali era Cristo. Porque Jesus deixa, mais uma vez, uma marca. Quando ele partiu o pão, os olhos daqueles homens se abriram. E eles pararam o que estavam fazendo e voltaram para o caminho para o qual eles nunca deveriam ter desistido. E é por isso, meus amados, que Jesus, quando se mostra em momentos em que o nosso coração parece estar desacreditado, é para que tanto eu quanto você venhamos a deixar aquilo que está nos tirando do centro da sua vontade, para vivermos o sobrenatural de Deus. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, porque nós não somos perfeitos. Porque Deus não chamou homens e mulheres perfeitos, Ele chamou homens e mulheres pecadores ao arrependimento. E há um processo em curso na minha e na sua vida. Então nesse momento Ele se põe no meio daqueles homens e diz, paz seja convosco, que agora os seus corações se encham de paz, eu estou no meio de vocês. Aqueles que vocês não acreditavam que ressuscitou, eu estou aqui, mas eu estou aqui agora por um motivo ainda maior. Eu quero provar para um homem que estava aqui, que eu sou real. E olha que ele esteve lá presente anteriormente. E ele disse para Tomé, ele chama Tomé e diz, Tomé, põe aqui a mão, o teu dedo,
e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe aqui no meu lado, e não sejas incrédulo. E ele falou isso com muita ênfase. E então Tomé, tomado ali de temor, eu acredito, ele fala, Deus meu, ele chama Jesus de Deus. E isso aqui é uma prova, porque Jesus não contesta, né, a autoridade, a palavra de Tomé, que Jesus de fato é o Deus encarnado. A mente incrédula de Tomé foi instantaneamente purgada, seu duvidoso coração purificado, e a convicção gloriosa da verdade inundou a sua alma naquele momento. E em contrita reverência, ele curva-se diante de Cristo ali e exclamou, Senhor meu e Deus meu. Sua adoração foi aceita e disse então o Senhor, porque me vistes, Tomé, agora creste? Então ele declara, bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Sabe para quem Jesus direciona essa palavra hoje? Para mim e para você. Você já viu Jesus? Quem já viu Jesus aqui pessoalmente? Já viu? Alguém já viu? Não. Mas nós aguardamos a vinda daquele que nos prometeu. É isso que nos torna diferentes. É essa afirmação que tem que estar presente no nosso coração. Eu não vi o Senhor. Eu não pude contemplar a sua presença como homem, mas eu sei que Ele está presente no meio de nós. Porque isso foi uma promessa, eu sei que Ele virá, porque isso também é uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas, e isso me basta. Queridos, as nossas marcas precisam ser externadas de tal forma, que até os inimigos venham reconhecer o Deus que está em nós. Vou repetir, as nossas marcas precisam ser externadas de tal forma que até os inimigos venham a reconhecer o Deus que está em nós. Então não temas em expor aquilo que você tem vivido na hora certa, porque tem muita gente que dá testemunho, né? Não testemunho, de testemunhos que possam glorificar o nome do Senhor na sua vida e através da sua vida. E aí, queridos, quando olhamos para Daniel 3:28, eu vou lá agora no Antigo Testamento, a postura de 3 jovens judeus que nós conhecemos muito bem, não temendo uma fornalha ardente, não resguardando a própria vida deles, impactaram a vida de um rei ímpio, cujo testemunho transformou a visão de um povo, quando ele mesmo declarou. Falou então Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E essa resposta, esse reconhecimento, não saiu da boca de um profeta, não saiu da boca de um sacerdote, mas de um rei ímpio, que ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados vivos, numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor, como nós sabemos, o mesmo que havia exigido adoração à sua estátua, reconheceu o Deus desses 3 jovens, como verdadeiro e poderoso Senhor. Mas a que preço? Porque aqueles jovens, de uma forma muito natural, seriam queimados ali e iam virar cinza. Isso é o que naturalmente ocorreria, sendo lançados vivos dentro de uma fornalha aquecida ainda 7 vezes mais. Mas diz a Bíblia que nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça eles tinham. Você percebe que nem as roupas que eles vestiam foi queimada? Queridos, isso é extremamente, não dá para nossa mente processar. Eles estavam dentro, passando no meio do fogo, mas eles estavam sozinhos? Não. Apareceu um 4º homem, e o próprio Nabucodonosor declara, ele parecia o filho dos deuses, ele reconheceu quem estava lá. Quando Jesus está conosco, querido, não importa, mesmo que esse corpo se perca, mesmo que ele pereça, a nossa alma está guardada no Senhor.
Eu quero que você entenda uma coisa: o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostra claramente que eles entregaram suas vidas para não pecar contra Deus. E é esse o testemunho. As marcas que eles poderiam deixar era um corpo desfigurado. Mas Jesus fez muito mais. Porque ao aparecer ali como um quarto homem, eles mostraram qual o Deus a quem eles pertencem, qual o Deus a quem eles servem. Então, no momento em que você for provado, até mesmo nesse sentido, colocar sua vida em risco, é a Deus que vocês estão representando, é a Ele que vocês estão glorificando, é Ele que vocês estão honrando, não fazendo o que o mundo deseja que vocês façam, não cedendo aos desejos da carne, não se deixando conduzir pelos ataques do inimigo, porque o Senhor está contigo, Ele está no meio de nós. A fidelidade inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego foi isso que fez a diferença. Eles preferiram enfrentar a morte a negar o seu Deus, a se prostrar perante uma estátua, e no meio do fornalho, como nós sabemos, Deus os livrou. O rei viu um quarto homem, como eu disse, semelhante ao filho dos deuses, porque o milagre não foi apenas o livramento, mas a manifestação do Deus invisível. Ele estava presente ali. Deixa eu te dizer mais uma coisa: as marcas que o mundo, podem nos fazer por fora, face às circunstâncias, não podem mudar o que está dentro de você, porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Amém, igreja? Esse episódio, meus irmãos e irmãs em Cristo, nos lembra que nossa fidelidade em tempos de prova pode ser o maior testemunho, a nossa maior marca, a marca da grandeza de Deus sobre nós. Quando permanecemos firmes, mesmo estando sob intensa pressão, mesmo sendo ridicularizados, rejeitados ou injustiçados, em perigos de morte, Deus pode se manifestar de tal maneira que até aqueles que nos perseguem sejam impactados. Em Romanos 12, 20, o apóstolo Paulo cita um provérbio que eu sempre achei muito intrigante, quando ele declara: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Está lá em Provérbios 25, 22. A expressão amontoar brasas vivas sobre a cabeça é uma metáfora bíblica que significa tratar o inimigo com bondade e perdão, levando ao arrependimento e reconhecimento de seus erros. Foi exatamente o que Jesus ensinou em Mateus 5, de andar com aquele que te toma a túnica, de poder alimentar o seu inimigo e por aí vai. Se te baterem numa face, ofereça outra. Está exatamente de acordo com o que Jesus nos ensinou. Mas, queridos, essa atitude, que nem sempre nós levamos a cabo ali, à risca, em vez de buscar vingança, pode causar constrangimento e levar o inimigo a refletir sobre as suas ações e então mudar o seu comportamento. Mas para fazermos isso, nós temos que estar completamente imersos no Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que morreram sendo martirizados, como por exemplo o próprio Cristo, Estevão pediu para Deus: não impute sobre esses homens esse pecado. Jesus, Pai, tem misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. No meio ali, daquele apedrejamento, Estevão abençoa os seus algozes. No meio da crucificação, Jesus também abençoa os seus algozes. Para fazermos isso, temos que estar tomados pela presença de Deus, sermos verdadeiramente transformados por Ele, porque o primeiro pensamento que vem é de vingança, é de ódio, de raiva, porque estão fazendo isso comigo. Mas isso só acontece com o velho homem, o homem que nasceu da água e do Espírito, o homem que nasceu de novo. Ele não é mais guiado pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu. Ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus.
Mas nós precisamos permanecer, ser fiéis ao nosso Deus, para que isso ocorra. A mudança em Nabucodonosor foi tão real, que ele declarou a Daniel, e decretou, em Daniel 3:29, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Sadraque, Mesaque e Abednego tiraram as brasas daquele forno aquecido 7 vezes e colocaram sobre a cabeça de Nabucodonosor naquele momento, porque ele não entendeu o que havia acontecido ali, até ele ver o quarto homem. Quando as nossas atitudes, as nossas palavras revelam um Deus que está dentro de nós, isso revela a quem de fato nós estamos servindo. E foi para isso que nós somos chamados. Como embaixadores de Cristo nesta terra, nós temos que representar aquele que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Não podemos ter Jesus somente para nós, temos que compartilhar, e só há uma forma de fazermos isso: viver o Evangelho, todos os dias. E eu ouvi hoje aqui, pastor Diego pregando, que o Evangelho não veio para te agradar. Se o Evangelho está te agradando, então tem alguma coisa errada. A palavra não está surtindo efeito, porque o Evangelho é confronto. Mesmo que sejam as boas novas de salvação, ele confronta quem nós somos diante de Deus. Porque sem o Evangelho, sem Cristo revelado, não há salvação, igreja. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há como alcançarmos o Pai se não for por Ele. Por isso, se o Evangelho está te agradando, alguma coisa está errada. Queridos, em Gálatas 6, de 12 a 17, há uma declaração de Paulo aqui muito interessante. O texto diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-se. Ele está falando sobre a circuncisão, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E por que Paulo falava isso com tanta propriedade, irmãos? Porque ele viveu isso. Ele trouxe em seu corpo as marcas daquele que o salvou. E essa palavra veio sobre ele de uma forma tão dura, porque no momento em que ele estava perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com Jesus. E é interessante que aqui, no capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do verso 22, quando Paulo orgulha-se de seus sofrimentos, parece um contraponto, né? Porque enquanto nós, muitas vezes, os crentes de hoje, reclamam porque estão passando por dificuldades, sofrendo, Senhor, eu não mereço isso. Olha o que Paulo diz aqui, a partir do verso 22. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar estas coisas. Para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites,
3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu também, que não me inquiete por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. E esta declaração de Paulo, que veio acontecer anos depois da sua conversão, foi dita pelo próprio Deus a Ananias, quando este foi ter com Paulo. Ananias preocupado, mas Senhor, esse é o perseguidor da igreja. E o Senhor diz para Ananias: este para mim, Ananias, é vaso escolhido. E às vezes, vaso escolhido. Você vai passar por essas coisas, e as marcas que vão surgir não são para o seu sofrimento, são para a glória de Deus. Entender isso exige um processo de relacionamento com Deus. Queridos, quando Deus ministrava essa palavra ao meu coração, a gente começa a entender e se arrepender, porque nós questionamos a Deus. Questionamos porque vivemos assim, o assado, ou passamos por isso ou aquilo. E olhamos para a vida de Paulo, para a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, José, e a lista é grande dos heróis da fé. É nesse momento que precisamos voltar para a palavra de Deus e reconhecer que muitas vezes somos tão incrédulos como Tomé. E nós precisamos nos reavaliar constantemente. A frase, trago no meu corpo as marcas de Jesus, em Gálatas 6,17, refere-se às cicatrizes físicas que esse homem, segundo o que ele declara em 2 Coríntios 11, que ele sofreu. Os sofrimentos que ele trazia em o seu corpo. Mas ele faz isso, ele falava isso com muito orgulho. Porque ele dizia, eu tenho as mesmas marcas que o meu Senhor teve em seu corpo. Eu trago em mim essas marcas e eu as tenho com muito orgulho. Essas marcas simbolizavam sua identificação profunda com o sofrimento, a lealdade e a prova de que ele pertencia a Cristo. As suas marcas também. Não tenha vergonha delas, porque isso mostra que você tem identidade. E essa identidade ela foi gerada pela sua lealdade, pela sua perseverança, pela sua coragem em se manter no caminho, mesmo contra a sua vontade. As cicatrizes eram vistas como selos que demonstram quem era o verdadeiro Senhor. Esse contexto de sofrimento mostra que Paulo seguiu firmemente por este caminho, mesmo sabendo o que o aguardava. Havia situações em que o Espírito Santo revelava a ele, como ele declara em Atos. Você vai entrar nessa cidade, você vai ser perseguido, você vai apanhar, você vai ser humilhado. Amém, Senhor. Estamos juntos. Difícil, né? Mas é assim que Deus trata os seus homens e mulheres maduros na fé, sabendo que estas marcas estão todas elas glorificando o Senhor na sua vida e agora através da sua vida. É um desafio diário. Quando Paulo fala sobre essa questão da circuncisão, ele estava questionando, esses querem que vocês se circuncidem só para mostrar que eles se gloriam nas marcas que eles fazem no seu corpo, mas Deus não precisa disso, porque para o Senhor circuncisão ou incircuncisão não interessa mais, porque aquele que pagou o preço é que importa. Hoje
A única marca que precisamos ter sobre nós, verdadeiramente, que Deus se importa, é o sangue de Jesus. É essa marca que tem que permanecer do alto até a planta dos pés. Queridos, o apóstolo utiliza essa afirmação para encerrar essas discussões que haviam, mostrando que a sua vida, seu corpo, eram evidências inquestionáveis de sua consagração, de sua vida no altar de Deus. E para a gente encerrar, talvez você possa se perguntar, qual o paralelo entre Nabucodonosor, Paulo e Tomé nessa noite? Podemos declarar com todas as letras aqui que ambos eram incrédulos, porque em algum momento, eles tiveram que ter uma experiência com Deus para crer, tiveram que passar por uma situação ou outra, e Deus vai dar a vocês experiências para que a sua fé seja renovada, seja comprovada, seja firmada, seja verdadeira, seja real, porque crente sem fé não serve para nada. Essas marcas vão ser geradas no momento certo para que o Senhor seja glorificado também através da sua vida, e não somente na sua vida. Muitas vezes buscamos aprovação, queremos ser entendidos e aceitos. Tomé foi exortado por Jesus a ser crente, ou seja, crer pela fé. Nabucodonosor, no auge da sua soberba e poder, foi confrontado por 3 homens simples que não se curvaram diante da autoridade dele. Por isso, brasas vivas foram amontoadas na sua cabeça, mas ele foi transformado. Paulo ouviu da boca de Jesus em Atos 9, de 4 a 5, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse Jesus, e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Tiago 2,19 vai dizer: tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. É por isso que o ateísmo é algo tão absurdo. É muito absurdo o ateísmo. Porque dizer que Deus não existe vai contra a lógica de tudo que existe. Na verdade, muitos ateus não creem que Deus existe porque questionam as maldades deste mundo, muitas vezes. Há aqueles que não creem mesmo, são, além de incrédulos, são céticos. Mas aí é Deus quem vai tratar com eles. Mas que é loucura, o ateísmo, para tantas coisas que vemos, até a ciência que é baseada, aqueles que creem, elas fazem muito mais sentido do que a ciência baseada na vida daqueles que não creem. E é por isso, meus amados, que há momentos em que a nossa firmeza e fé silenciosa precisam falar mais alto do que as nossas palavras. É preciso botar para fora o Deus que está guardado aqui dentro. E é justamente nesse momento que o céu se abre, a glória de Deus se revela e corações antes endurecidos são tocados. Permaneça fiel, igreja, porque Deus está chamando você. A vida, ela tem um tempo aqui. Até porque, meus amados, quem tentou, guardar a sua fé, não foi muito adiante. A fé, ela precisa ser exercida, é algo que tem que ser vivido, para que nós possamos agradar o nosso Deus. Pois nós aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego que o fogo não destrói quem anda com Deus. Na verdade, ele revela quem Deus é. Porque as marcas que estão sendo geradas em você, por meio de Cristo, vão revelar o Cristo que vive dentro de você. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração nessa noite. Não só guardar, mas viver. As marcas que estão sendo geradas em você por meio de Cristo vão revelar o Cristo que vive em você. Então não tema o que o mundo, as circunstâncias possam fazer. Deus está trabalhando para que tudo aquilo que o Senhor tem como promessa
se cumpra na sua vida. Mas eu quero convidar você que está aqui nessa noite a ficar de pé nessa hora, porque eu creio que, por mais que isso seja duro, talvez alguns Tomés ainda existam nessa noite. Não tem problema. Desde que a palavra tenha falado ao seu coração, para que você abandone toda incredulidade, todo ceticismo, e entenda que o que você está vivendo é para a glória de Deus. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Verdade. Mas eu não preciso saber. Ele sabe. Ele conhece você. Eu sei que há momentos, e a Bíblia nos relata isso, que a prova é tanta que a gente até pensa, agora chegou o fim. Mas se você está aqui hoje, é porque ainda não chegou o fim. E a prova disso é porque a última palavra, ela não vem das circunstâncias, ela não vem do homem, ela não vem da medicina, ela não vem da ciência. A última palavra vem de Deus. Começa no Senhor e termina no Senhor. Ele faz a ferida e Ele mesmo a ligará. O que nós precisamos fazer? Nos mantermos fiéis, obedientes, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Paulo e como tantos outros heróis da fé, que no meio das circunstâncias buscaram honrar aquele que o chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Eu tenho certeza que Deus chamou. Eu tenho certeza que Deus tem te chamado. Eu tenho certeza que nessa noite Deus está ministrando, Deus está falando ao seu coração. Então eu quero que nessa noite você faça um compromisso com Ele. Não comigo, não com a Igreja Batista Getsêmani, mas com Cristo. Não sou eu quem preparo você, não sou eu quem moldo você, não sou eu quem cuido de você, é Deus. É Deus que está gerando marcas que possam exaltá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo em sua caminhada. Ele está te chamando para um compromisso, para dias, para momentos, horas, minutos, segundos de relacionamento com Ele. É um desafio, meu irmão. Eu sei que a vida é corrida, mas você precisa parar e se dedicar àquele que entregou o que Ele tinha de melhor para te salvar. Quando Daniel ouviu que ele não podia orar porque havia sido dado um decreto, ele não parou por isso. Ele colocou sua vida em risco. Sabe por quê? Porque orar ao Deus que pode todas as coisas era mais importante para ele. Ele continuou orando 3 vezes ao dia, e ainda assim ele foi lançado na cova dos leões. O mesmo Deus que se revelou a Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do fogo, foi o mesmo Deus que se revelou a Daniel dentro da cova. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus vai se revelar a você no meio do seu problema. Então não tenha medo de vivê-lo. Amanhã é outro dia. Hoje você chegou aqui talvez desanimado, cansado, abatido, sem esperança, mas eu creio que esta palavra veio sobre a tua vida para renovar as suas forças, meu irmão, para transformar a sua vida. Essa leve, momentânea tribulação não se compara às glórias que o Senhor há de revelar para você. Então, em nome de Jesus, não se deixe consumir pelo cansaço, não se deixe consumir pela dor, pela tristeza, pela falta de esperança. Nessa noite, clame ao Senhor. Eleva o teu pensamento, eleva teu espírito diante do altar de Deus nessa hora. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor neste momento. E eu declaro que toda a incredulidade, que tudo aquilo que estava interferindo em seu relacionamento com Deus, dê lugar nessa noite a uma fé renovada, a uma fé poderosa, que faça você vencer as suas limitações e você venha viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus,
Nós temos aqui, ó Deus, algumas pessoas que estão com seus entes queridos no hospital. Outros estão encarcerados, em cadeias mesmo físicas, outros em cadeias espirituais ou da alma. Mas eu creio, Senhor, que todas essas marcas, que tudo que está acontecendo tem um propósito. E eu peço a Ti para que, em nome de Jesus, nesta noite se levantem atalaias, homens e mulheres consagrados, separados, para viver o novo do Senhor. Prepare esta igreja, Senhor, prepare este povo. Então, ó Deus, toda barreira de incredulidade dê lugar a uma fé poderosa, transformadora, realizadora de milagres, Senhor. Nós queremos ouvir aqui testemunhos, Pai, de cura, testemunhos, ó Deus, de libertação, de transformação na sua vida pessoal, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, em tudo o que Deus irá fazer no meio desse problema que você está vivendo. É Ele o mesmo Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel, o Deus de Paulo, é o mesmo Deus que você serve nessa noite. Então creia, Ele está operando, em nome de Jesus.